Sempre há nuvens de chuva. O Centro de Estudos Militares Conjuntos Reais do Reino Unido divulgou em 26 de setembro que a Rússia apoia a invasão chinesa de Taiwan. Parece ser uma questão muito séria. E isso não é apenas uma opinião minha, pois o Washington Post e outros grandes veículos de imprensa internacionais também estão noticiando isso em primeira mão. Vamos analisar corretamente o fato de que a Rússia está apoiando a invasão chinesa de Taiwan. Vamos ver agora. Como todos sabem, o presidente chinês Xi Jinping ordenou que a preparação para dominar militarmente Taiwan seja concluída até 2027. Um comentário publicado pelo Instituto Real de Estudos de Defesa do Reino Unido apresenta alguns contornos específicos sobre isso. O comentário diz que a Rússia concordou em treinar tropas aerotransportadas da China e compartilhar conhecimentos sobre lançamento aéreo de equipamentos. De acordo com a análise do Instituto, esse acordo está focado em aprimorar as capacidades operacionais em situações reais de combate. E o lado russo concordou em fornecer um apoio abrangente, incluindo treinamento no uso de equipamentos, manutenção, educação, localização e transferência de tecnologia. Em especial, foi revelado que o acordo inclui medidas para fortalecer as capacidades operacionais reais de combate, como o lançamento aéreo de equipamentos, ligação direta, procedimentos de comando e controle, métodos de treinamento e a execução de cenários realistas. Todos fatores decisivos para o sucesso das operações aerotransportadas. O Instituto Real de Estudos de Defesa do Reino Unido afirma que a Rússia fechou acordo com a China em 2023 para fornecer armas, equipamentos e transferir tecnologia às tropas aerotransportadas. Entre os equipamentos e armas que a Rússia concordou em vender para a China estavam 37 unidades do veículo blindado aerotransportado 4M, um veículo blindado aerotransportado que também serve como veículo de combate de infantaria, 11 unidades do canhão autopropulsado, anfíbio Sprut SDM, 1 e 11 veículos blindados aerotransportados, BTR-MDM. Parece pouco, mas só com os dados vazados já chega a esse valor. Entre as informações vazadas, a Rússia concordou em vender armas e equipamentos suficientes para armar uma divisão aerotransportada. Além disso, houve um acordo para fornecer equipamentos especiais necessários para operações aerotransportadas e também para oferecer treinamento a técnicos que operariam e fariam a manutenção desses equipamentos. Também houve um acordo de transferência de tecnologia para que a China pudesse produzir em larga escala as armas relacionadas a operações aerotransportadas que a Rússia possui. O Instituto Real de Estudos de Defesa do Reino Unido afirmou que a cooperação entre Rússia e China pode acelerar em 10 a 15 anos o avanço das tropas aerotransportadas chinesas. Segundo o Instituto Real de Estudos de Defesa do Reino Unido, o exército chinês busca diversificar métodos e locais para enviar tropas a Taiwan. Se o exército chinês tentar invadir Taiwan só por operação anfíbia, a chance de fracasso é alta. O Estreito de Taiwan fica entre a China e Taiwan e tem cerca de 180 quilômetros de largura. O ponto mais estreito tem 131 quilômetros, ou seja, já é um grande desafio desde o início, pois é preciso atravessar uma região com mais de 100 quilômetros de extensão. Pode-se pensar que basta atravessar usando uma força de desembarque, mas isso é realmente um pensamento muito simplista. O Estreito de Taiwan possui fortes correntes e marés imprevisíveis. Devido às correntes marítimas instáveis, é difícil para grandes frotas se deslocarem na região. Existem períodos ideais para desembarque, mas de novembro a fevereiro e de junho a agosto, isso é praticamente impossível. Isso acontece porque há tufões ou o clima não é adequado para o desembarque. Nessa época, é claro que o desembarque pode até ser tentado, mas espera-se que os danos causados pelo ambiente natural e outros fatores não relacionados ao combate sejam maiores do que os danos de combate. Para piorar, só cerca de 14 praias em Taiwan permitem desembarque. Outras áreas são formadas por penhascos íngremes, tornando o desembarque impossível nessas regiões. E entre esses 14 locais, apenas as regiões de Jinsan e Jialutang são realmente ideais para operações de desembarque. Existem 14 praias adequadas para desembarque, 9 perto de Taipei e 5 próximas a Kaohsiung. Mas Taiwan não é boba, então eles construíram instalações de defesa robustas nesses 14 locais ideais para operações de desembarque. As 9 praias do norte, próximas a Taipei, que seriam o principal alvo da invasão do exército chinês, estão praticamente cobertas de fortalezas. Taiwan já construiu vários bunkers e túneis ao longo da costa. Por causa disso, há análises dizendo que a China provavelmente usaria suas tropas aerotransportadas para atacar Taiwan, realizando operações anfíbias pelo mar e lançando tropas pelo ar para o solo. Em operações aerotransportadas, a Rússia tem experiência e capacidades que a China não tem. Durante a guerra na Ucrânia, embora tenham falhado, várias operações aerotransportadas também foram realizadas.
Por trás do apoio da Rússia à China, existem cálculos estratégicos muito complexos. Devido à guerra na Ucrânia, a Rússia sofre sanções econômicas inéditas e isolamento diplomático dos países ocidentais, liderados por Estados Unidos da América e União Europeia. Aqui, a cooperação militar com a China significa mais do que uma negociação de armas para a Rússia. Ao se aliar à China, a Rússia busca aliviar a pressão econômica e diplomática e dispersar a pressão ocidental. A Rússia, em especial, está tentando garantir o apoio político e a cooperação econômica da China, oferecendo apoio prático por meio da transferência de tecnologia militar e do compartilhamento de experiências em operações aerotransportadas. Isso pode ser um meio importante para cobrir os custos da guerra no curto prazo e, a longo prazo, para manter a posição internacional da Rússia. Acima de tudo, o fato de a China não condenar publicamente as ações da Rússia no cenário internacional e, em certa medida, protegê-la, tem sido uma grande força para a Rússia ao neutralizar a política de isolamento diplomático do Ocidente. Além disso, a Rússia busca pressionar simultaneamente os Estados Unidos e o Ocidente por meio de uma cooperação estratégica com a China. Em uma situação em que os Estados Unidos já estão arcando com um enorme fardo militar e financeiro ao apoiar a Ucrânia, se a China aumentar a tensão militar em relação a Taiwan, os Estados Unidos terão que lidar com dois frontes ao mesmo tempo. A Rússia parece visar esse ponto para dispersar recursos do Ocidente e enfraquecer seu foco estratégico. O apoio da Rússia não é só ajudar a China em uma invasão de Taiwan, mas também conter estrategicamente os Estados Unidos da América e o Ocidente. O cálculo da Rússia é claro. A estreita cooperação militar com a China é uma estratégia de sobrevivência para resistir à pressão do Ocidente e, ao mesmo tempo, faz parte de uma estratégia de duas faces que impõe um novo fardo geopolítico aos Estados Unidos e aos países ocidentais. Por outro lado, Taiwan parece estar se preparando para adotar uma tática de campo infernal em resposta a isso. As Forças Armadas de Taiwan vão usar milhares de drones para proteger o Estreito de Taiwan e impedir uma invasão chinesa. Desde o ano passado, Taiwan já comprou quase 1.000 drones. Todos esses drones são drones suicidas e, segundo informações, serão usados contra os ataques das forças chinesas. Além disso, recentemente, as Forças Armadas de Taiwan têm recebido treinamento em operações com drones com a ajuda de instrutores americanos. Se Taiwan e China usarem forças convencionais, Taiwan tem mais chance de perder. Por isso, as Forças Armadas de Taiwan estão introduzindo ou desenvolvendo armas adequadas para táticas assimétricas em resposta a isso. Até agora compraram cerca de 1.000 unidades, mas planejam aumentar o orçamento para adquirir 11.270 drones americanos em 2026 e 37.480 em 2027. Taiwan também trabalha com fabricantes locais no desenvolvimento de drones suicidas. As Forças Armadas de Taiwan aceleram a implantação de armas assimétricas, como mísseis. Taiwan também implantou a versão aprimorada do míssil Ha-Seong-Feng 3, desenvolveu e colocou em operação o míssil de cruzeiro supersônico Ching-Tien, com alcance de 2.000 quilômetros. Além disso, está desenvolvendo o míssil hipersônico Ching-Tien 2, que pode atingir velocidade máxima de Mach 6. As Forças Armadas de Taiwan compraram muitos drones porque o orçamento de defesa cresceu bastante. Atualmente, Taiwan está aumentando enormemente seu orçamento de defesa. Isso ocorre devido à exigência do presidente americano Donald Trump para aumentar os gastos com defesa e a pressão militar da China. O orçamento de defesa para o próximo ano será de 43,5 trilhões de won, 3,32% do produto interno bruto, 22,9%, maior que em 2025. Com esse orçamento, Taiwan destinará mais de 3% do produto interno bruto à defesa pela primeira vez desde 2009. Além disso, Taiwan planeja continuar aumentando o orçamento de defesa e já declarou que pretende atingir 5% do produto interno bruto em orçamento de defesa antes de 2030. Se a China invadir Taiwan, o principal para a vitória de Taiwan é sua determinação em resistir. É essencial que tenha vontade de lutar para receber ajuda de outros países. Se a China invadir e Taiwan se render rápido, o país pode cair antes de receber ajuda. A situação de Taiwan parece ruim. Conforme o anúncio da União de Taiwan em 22 de setembro e a pesquisa anual sobre as relações entre os dois lados do estreito, 63% dos taiwaneses estão insatisfeitos com a política anti-China do governo. Em 2024 era 43%, mas subiu para 63%, aumentando em 20 pontos percentuais. A porcentagem dos que defendem maior cooperação econômica e comercial com a China subiu de 41% em 2024 para 46% em 2025 entre os entrevistados. 46% são contra o aumento do orçamento de defesa e 44% são a favor. Mais pessoas se opõem ao aumento do orçamento de defesa.
Quando questionados sobre lutar por Taiwan em caso de invasão chinesa, 67,8% disseram sim. 86% dos apoiadores do Partido Progressista Democrático, no poder em Taiwan, lutariam. Entre os do Partido Nacionalista e do Partido do Povo, oposição, só 36% fariam o mesmo. Ainda assim, cresceu o número de dispostos a lutar contra a China, mas cerca de 30% dos taiwaneses provavelmente não lutariam em caso de guerra. Por causa disso, ainda é incerto se Taiwan conseguirá continuar resistindo adequadamente. De várias maneiras, só ouvimos notícias que nos fazem suspirar. Eu gostaria de trazer apenas boas notícias para vocês, mas como a situação internacional está muito instável, acabo trazendo apenas notícias ruins. Ainda assim, vou me esforçar para fornecer informações objetivas. O que acham de a Rússia ajudar a China a se preparar para atacar Taiwan? Deixem suas opiniões nos comentários. Por hoje é só, vou encerrar o vídeo. Muito obrigado.